Ainda sem nenhuma contratação anunciada, a diretoria da Ponte já tem em mente o principal setor que precisará ser reforçado pelo menos para o início da temporada. Hoje no elenco, a Macaca conta somente com 3 zagueiros. Simon, que foi titular na reta final da Série C, e os 2 jovens, Edson e Thiago Oliveira. Reservas durante a temporada, Sérgio Rafael e Danley Santos já se despediram do Majestoso. E ontem foi a vez da saída de Wanderson ser confirmada. A Justiça do Trabalho concedeu a rescisão indireta do contrato do defensor com a Ponte por conta de atrasos salariais e falta de recolhimento de FGTS. E agora o camisa 34 fica livre para assinar com qualquer outro clube. O Wanderson alegou que a Macaca deixou de pagar os salários de agosto e setembro, além de não comprovar o depósito referente a outubro vencido durante o trâmite da ação. O zagueiro deixa o Majestoso com 1 gol marcado em 24 jogos disputados. Também no sistema defensivo, a rescisão contratual de Arthur já foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF e o lateral está a caminho do América Mineiro. Hoje a Ponte observa os possíveis reforços com muita cautela. O clube tem priorizado oportunidades do mercado alternativo, enquanto aguarda um alívio financeiro previsto para o mês de dezembro. Além de Cristiano da Portuguesa e Herbert do América de Natal, a Macaca também tem interesse na contratação de Quirino, velho conhecido da região e que disputou a última Série C pelo Londrina. O atacante possui passagens por Inter de Limeira, Ferroviária, Novo Horizontino e Mirassol e também se destacou no Ituano quando marcou 7 gols no ano de 2023. Com o início da pré-temporada marcado para terça-feira da semana que vem, a diretoria trabalha com a expectativa de ampliar o poder de investimento após as eleições deste domingo e aí sim, iniciar de vez a busca por novos reforços para as disputas do Paulistão, da Copa do Brasil e da Série B. O Aleph Manga é um jogador que eu até comentei esses dias que ele foi oferecido, por exemplo, para o Guarani no final da Série C, ele que estava de saída do Avaí, e o Guarani optou pelo Júnior Brandão. Agora, pelo que eu sei, nos bastidores, existe uma conversa entre Aleph Manga e também a Ponte Preta, ou seja, o Aleph Manga, ele pode defender a Ponte Preta na próxima temporada, ele que atua na ponta esquerda, tem 1,90 m, a gente está vendo imagens dele, ele deixou, no final de setembro, a equipe do Avaí segue treinando em separado. E é claro, ele está conversando, mas ainda não está nada certo. O Quirino é um jogador que eu trouxe ontem com exclusividade aqui na tela da Band, jogou pelo Londrina, centroavante, também está conversando com a Ponte Preta. E a principal notícia, que eu até trouxe agora há pouco, né, porque o torcedor da Ponte estava com medo de perder o goleiro Diogo Silva, que foi um dos principais jogadores da Ponte, por conta da situação financeira. Alguns atletas estão saindo, como a gente viu na reportagem, mas a Ponte já costurou um acerto financeiro, né? Um acordo com o Diogo Silva para ele permanecer. E como ele tinha contrato até o final do Paulista e renovação automática com acesso até o fim do ano, ele vai ficar na Ponte Preta em 2026. Aleph Manga, o que vocês acham? Na Ponte. Batista, eu sempre, assim, eu sempre analiso a parte técnica, tá? Porque eu acho que a parte fora de campo isso é uma responsabilidade do atleta, né? E claro que está chegando. Então, eu acho que tecnicamente ele é um baita jogador, né? Então eu traria. Agora, a gente sabe que precisa segurar ele fora do campo, ele dá trabalho. Mas aí é uma questão do atleta com a diretoria. Tecnicamente falando, eu traria. Eu não tenho nenhuma pretensão de dar conselho, sugestão para ninguém, porque não é minha tarefa. Mas se eu pudesse falar, perguntado se fosse, olha, o que você acha? Devo contratar ou não? Deixa quieto, é melhor. Aleph Manga ou Quirino? Aleph Manga ou Quirino? Aleph Manga. Quirino, sem nenhuma dúvida. E você, Greg, se tivesse que decidir com relação àquilo que a Ponte vai durante 2026. São 3 campeonatos. Paulista, Copa do Brasil, Série B e Série B do Campeonato Brasileiro. Montaria um time especificamente para o Paulista e depois um outro time para a Série B
ou contrataria tudo que tiver que contratar agora para o ano inteiro? Eu acho que o planejamento ele tem que ser dessa forma. Você contrata no Campeonato Paulista, você vê qual que é a resposta, se for positiva você faz alguns ajustes. Eu acho que esse é o bom planejamento. Você montar um time equilibrado, um time bom, para disputar um bom Paulista, e aí você vai no mercado e traz algumas peças. Porque não dá, Batista, não dá para você. E ainda mais que esse calendário novo. Como é que você monta um time no Paulista, acabou o Paulista, aí vai ver, renovar, e se o time vai bem, todo mundo quer, aí não tem contrato, então não dá. Eu acho que tem que montar um time no Paulista, bom, e aí na Série B você faz alguns ajustes. É isso que eu faria. Até porque não tem tempo suficiente para você ficar montando time um atrás do outro. Faria o possível para montar o melhor para o Paulista, e esse ajuste é o que acontece todo ano. Nem tudo que você, na teoria, tem certeza ali que vai dar certo, na prática, às vezes a coisa vai para um outro caminho. Então você tem que fazer ajuste. Então eu tentaria largar considerando que tenha dinheiro, tá, Batista? Considerando que esteja tudo em ordem. Considerando que o cenário seja pelo menos assim positivo. Eu montaria a estrutura para o Campeonato Paulista. Alguns contratos que não forem possíveis estender até dezembro, eu faria até o Campeonato Paulista. O ideal era contratar todos de uma vez e ficar a temporada. Mas tem jogador que não se adapta, Batista. Então essa correção de rota tem que acontecer. Não é que não se adapta, é que tem jogador que tem mercado na Série A do Brasileiro. E não quer disputar a Série B. Mas quer disputar o Paulista, que é vitrine. Mas e aí, bebê, você, qual é a sua opinião? Eu acho que a Ponte tem que montar um time forte para o Campeonato Paulista e, é claro, tentar manter as peças. A Ponte, apesar da situação financeira, tem um calendário melhor, por exemplo, do que o Guarani. Então vai ter mais facilidade de achar jogadores que queiram jogar a Série B do Brasileiro. Problema que a Ponte teve esse ano de jogadores que não queriam jogar a Série C, por exemplo. Mas eu acho que a Ponte tem que montar um time forte e depois encaixar umas peças para a Série B.